Boa noite a todos. Quero cumprimentar cada um de vocês na paz do Senhor Jesus Cristo. Por favor, abram a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Encontre aquele capítulo lá conhecido. Qual é, pastor Marcos Paulo? Aquele. Capítulo 6 de Isaías, vamos ler. Isaías, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler, mas não antes de nós orarmos ao Senhor, tá? Então me acompanhe nessa prece em nome de Jesus. Senhor Deus, nós agradecemos porque estamos aqui, chegamos bem, debaixo da Tua segurança, já vimos irmãos, amigos, já fomos cumprimentamos. Obrigado pelas músicas que cantamos, oramos para que o Senhor possa reverberá-las na nossa mente, no nosso coração, por favor. Peço para que o Senhor conduza os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa atenção, os nossos sentimentos, para que possamos estar sintonizados com aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Cientes, ó Deus, que o Senhor pode falar e que podemos entender pela fé. Oramos para que essa mensagem nos leve a uma ação, a uma resposta positiva e que o Senhor continue nutrindo cada um de nós, continue nutrindo essa igreja por meio da Tua santa palavra. Oro, meu Deus, para aqueles que já conhecem esse capítulo de cós salteado, que o Senhor continue falando aos nossos corações com boas lembranças, com encorajamento, talvez não com uma informação nova, mas com um ânimo novo, por favor. Oro para que possamos nos impressionar contigo, que o Teu nome seja glorificado, que Cristo seja anunciado e que o Espírito Santo nos ajude a viver essa palavra, a experimentarmos arrependimento de pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vou ler na Nova Versão Internacional, a versão que Jesus gosta. Então atente aí, por favor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam, torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebino e o carvalho deixam o tronco quando são destruídos, assim a santa semente será o seu tronco. Amém, queridos? Deus abençoe a nossa vida.
Livro de Isaías, um livro profundo, complexo, importante. Mas se as profecias a respeito do Messias no Antigo Testamento são como montanhas, já diria Stuart Olyott, Isaías é como se fosse o Monte Everest. É no livro de Isaías que as profecias a respeito do Redentor, do Messias, do Cristo, são as mais nítidas, as mais claras. Estamos aqui num capítulo muito importante para a compreensão de todo o livro. Um capítulo importante, conhecido de muitas igrejas. Um capítulo que tem falado ao meu coração já há muitos anos. E é muito bom poder ir envelhecendo e continuar crente, envelhecendo e ver que as velhas verdades continuam trazendo excelentes motivações. Que as velhas verdades ainda são como combustíveis para nos ajudar a queimar. Meus irmãos e amigos, o livro de Isaías fala de coisas muito legais. E a primeira delas é sobre o Senhor, sobre esse ser, o ser divino. Que coisa maravilhosa, o Senhor nos é descrito aqui em Isaías capítulo 6 como alguém que tem um trono. E não este trono apenas para sentar-se confortavelmente, mas um trono que tem a ver com um reinado. O Senhor, então, a primeira coisa que nos é apresentada aqui é sobre este Senhor que é rei. O Senhor nos é apresentado como um rei, mas o Senhor também nos é apresentado em Isaías capítulo 6 como aquele que é santo, santo, santo. Eu gosto de pensar nisso, porque a ideia que eu tive de santidade, desde quando eu era pequeno, era um aspecto, um significado de santidade muito negativo. Deixe-me fazer entendido aqui por vocês. Quando eu era pequeno e eu cresci na igreja, diziam que ser santo é não se misturar com o mundo. Ser santo é não se misturar com o mundo. E eu acho que não tem ninguém que discorde disso, né? Ninguém aqui que se considera um leitor da palavra, alguém que se considera um crente no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, diria que santidade é se misturar com o mundanismo. Acho que ninguém falaria isso. Mas eu acho que essa percepção é uma percepção muito falha, uma percepção aqui capenga, não engloba o que de fato a Bíblia Sagrada nos fala sobre santidade. E então, enquanto eu ouvia isso, eu também estava imerso numa cultura, e a gente estava hoje, aonde, como é que é o nome do negócio que a gente estava hoje? Como é o nome? Não, o nome do negócio que a gente... Retiro, olha essa palavra, retiro. Está entendendo? Nada ajuda, cara. Então chegava no carnaval, que é a festa da carne, nós precisamos nos retirar. Então a gente se retirava em um lugar onde não tinha maconha, não tinha fortal, não tinha mundanismo, não tinha mela-mela, no máximo alguns adolescentes desviados jogando pasta na testa uns dos outros, no máximo. Todo mundo feliz, dando de mãos dadas, abraçando, sendo abraçado, as pessoas felizes lavando a louça, assim, ó. Parecia aquelas revistinhas dos Testemunhos de Jeová, né? Os pastos verdejantes, tudo lindo, crianças brincando, nada de briga. E aí a gente ficava naquela experiência maravilhosa, recheada com a melancolia do último dia. Oh, pastor, eu queria morar aqui. Ah, pastor, temos que voltar para a vida normal, né? Então, eu fui crescendo com essa perspectiva de que isso é ser santo é se retirar, ser santo é se retirar, mas a palavra de Deus vai me dando e me conduzindo a uma outra perspectiva de santidade, uma santidade que tem muito mais a ver com luz, uma santidade que funciona na prática muito mais como um sal da terra. E a santidade de Deus não é uma santidade que foge do mundo, não é uma santidade que evita o mundo, não é uma santidade que se retira do mundo, mas é uma santidade que invade o mundo, até que toda a terra esteja cheia da sua glória. Esta é a santidade de Deus. Pensar num Deus que é santo desta forma, um santo, 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 é o Senhor dos exércitos e a terra inteira está cheia da sua glória. Quando eu penso nesse tipo de santidade, e quando eu penso que eu estou sendo chamado para ser santo, parece que o meu chamado para ser santo é um chamado para ser enviado para o mundo, sem jamais
me render ao mundanismo. Faz algum sentido isso, pastor Davi? A santidade de Deus então me chama para esse mundo. A santidade de Deus me insere nesse mundo. Não, eu digo, estava errado, eu aprendi errado, me ensinaram errado. E então eu era criança dessa forma, e depois eu entrei na adolescência, e tudo que eu sabia sobre santidade eu não posso estar naquela roda dos pecadores, era só isso. E então a gente não impactava, a gente não movia, a gente não diferenciava, a gente não era canal transformacional para esse mundo, e tudo que a gente fazia você é o quê? Eu sou crente, o que é que você faz? Eu não uso drogas, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Só isso que a gente era. E talvez essa seja a sua compreensão hoje sobre santidade. Deixe a palavra de Deus dizer para você o que é santidade. Deixe a palavra de Deus seguir na sua completude de significado e nos mostrar a profundidade do que significa ser santo. Pastor, como então entender santidade? Olhe para Deus. Pastor, como é que eu vou olhar para Deus? Olhe para o que Ele revelou de si mesmo. Esse Senhor é Rei. Este Senhor é santo, é luz. Ele não habita, não compactua com o mal. Mas esse Senhor também é glorioso, cheio de glória, digno de honra, digno de fama, digno de admiração, o maioral, aquele que deve ser realmente respeitado. Ele é glorioso. A palavra de Deus diz que o servo de Deus, o profeta Isaías, teve essa experiência, ele viu isso. Mas então a experiência continua a ser narrada. Ele fala que o templo ficou cheio de fumaça e que as vozes desses seres aqui diferentes nos são apresentados aqui como serafins, esses seres aqui diferentes que não fazem parte da vida normal de ninguém, que não podem ser vistos normalmente na nossa vida, nem na nossa história. Este homem vê tudo isso. Este homem vê esses seres diferentes falando uns aos outros, falando do Senhor. E então passamos para a segunda coisa que Isaías capítulo 6 nos apresenta. Nos apresenta não agora necessariamente sobre o Senhor, mas agora sobre este homem que está vendo tudo isso. Esse homem que será conhecido como o profeta Isaías. Ele tem uma reação diante desse evento. A palavra de Deus diz que ele grita, ai de mim, ele grita, estou perdido, ele grita, estou perdido, e há um grito aqui desesperado, porque ele viu o Senhor que é santo, que é rei e que é glorioso. E por que o desespero? Por que não um selfie? Por que não um bumerangue rapidinho aqui Por que não um bumerangue? Por que não postar? Por que ele fica perplexo aqui, louco da cabeça, do juízo? Por quê? Porque ele se percebe como um indigno, um impuro, um homem de lábios impuros, um homem de natureza pecaminosa, um homem de natureza impura, e os olhos dele viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, eu acho muito interessante isso. Perceber a Deus nos faz nos perceber de uma forma mais verdadeira. Certa vez, em uma das minhas muitíssimas lesões em meus ombros, eu fiz há muitos anos atrás, no ano de 2007, uma ressonância magnética. Eu nunca tinha feito isso. E aí tinha um diferencial. Olha, você vai fazer uma ressonância magnética de 3 Tesla. Eu não tenho a menor ideia do que significa isso. Só sei que na época era tecnologia de ponta. Então eu fiz lá uma ressonância junto com outro exame, e eu comecei a olhar para aqueles exames lá, e todo o meu contato médico com o exame era para pegar uma chapa, é o novo, para a gente olhar para o eclipse. Então eu não entendi absolutamente nada, mas eu vi que aquele exame lá, não sei nem como é que fala, né? Era bonito, era muito nítido. E aí então eu comecei a ver meu ombro, tudo muito nítido, mas eu não entendia nada do que tinha acontecido. Então o médico olhou para os exames, ele viu, rapaz, era exatamente o que eu imaginava. Olha só, ele começou a me explicar, e eu comecei a entender
que o ligamento do meu ombro esquerdo estava só por um fiozinho, estava quase para se romper. E dessa mesma forma funciona quando a gente tenta se olhar para o espelho. Quando a gente tenta se perceber, se conhecer, a gente consegue visualizar muita coisa nossa, mas a gente não consegue compreender, porque nós não temos a percepção correta sobre nós mesmos, olhando para nós. Nós só conseguimos ter uma percepção correta de nós mesmos quando nós conhecemos ao Senhor. Porque quando nós conhecemos ao Senhor, como Ele se revela a nós, então a nossa perspectiva vem de uma profundidade, chega à verdade e chegamos a conclusões verdadeiras, conclusões relevantes sobre nós. Assim foi com Isaías. Parece que a vida dele estava ok, até aqui. Tudo tranquilo até aqui. Sem crises, sem dores, sem desesperos, até aqui. E a vida dele começou a piorar, aparentemente piorar, depois que ele se aproxima desta visão celestial. Depois que ele é agraciado por esta experiência sobrenatural. Depois que os olhos, assim é dito, assim que os olhos dele perceberam o Senhor. A vida dele ficou pior. Por quê, minha gente? Porque este Senhor é totalmente diferente de tudo o que nós conhecemos nesta vida. Este Senhor é mais sublime do que qualquer outra coisa, a mais bela que podemos encontrar ou experimentar nessa vida. Somos apresentados ao Senhor. Quem é o Senhor? Ele é Rei, Ele é santo e glorioso. E quem é o homem? O homem é impuro. O homem está em maus lençóis porque viu a Deus, e o homem está em pior condição e situação porque ele habita com outros impuros, semelhantes a ele. Mas então acontece algo muito interessante. Acontece uma cena aqui onde um desses seres estranhos, esses seres sobrenaturais, descritos para nós como serafins, eles saem do seu local e eles chegam até este homem, Isaías, conhecido por nós como profeta, e ele, tira uma brasa viva que estava no altar e tira com uma pinça, uma tenaz. E então ele toca na boca de Isaías e diz: veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. O Deus Santo, o homem puro, agora somos apresentados a uma experiência de purificação. Qual é o seu problema? Meus lábios. Então está aqui, vou resolver o seu problema. Vou purificar os seus lábios. Me lembro de um filme, misericórdia para essa ilustração, mas é a que tem para agora, tá? Peço a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Quem já assistiu Rambo? Levanta a mão, Rambo. Rambo, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Aí o Rambo está numa certa cena do filme, tem uma explosão, pá! Tudo explode. E uma farpa zona desse tamanho aqui assim, ó, atravessa essa parte aqui. Você lembra? Você lembra dessa cena? Aqui, ó. Coitado do Rambo, sangrando, caba macho, fortão, sem blusa. Arranca aquele negócio lá, aquela farpa zona desse tamanho aqui assim. Está aqui o buraco. O que é que ele faz? Também cabra macho, arranca a bala aqui no dente, corta aqui, pega a pólvora, bota no buraco, acende. O que foi aquilo ali? Para não infeccionar, para não inflamar, para fechar, para trancar, para cicatrizar, para purificar o seu ferimento. Certa vez, falando sobre essa mensagem, meu filho ainda muito pequeno, ouvindo a mensagem, a mãe dele, Milka, minha esposa, falou assim: Apolo, o que o papai pregou? A mãe e o papai pregou que Isaías estava lá no templo, o templo explode, vem uma farpa aqui, em Isaías, e Isaías queima tudo, ele misturou tudo. Eu fiquei assim: meu Deus, eu tenho que melhorar nas ilustrações, Senhor. Mas ele teve uma visão da glória do Senhor, o templo explodiu, né? A criança falou. Assim como o Rambo teve que ser purificado por aquela pólvora, tem uma cena semelhante, algo aqui que queima, purifica a língua, purifica os lábios, melhor dizendo, de Isaías. A purificação acontece.
E tem algo curioso aqui. Este homem que estava absurdamente desesperado, achando que ia morrer, em péssimos lençóis, agora é um homem que se sente confortável diante da presença do Senhor. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa drástica aconteceu. Aquele homem que estava fugindo, aquele homem que estava com medo, agora é um homem que até se sente à vontade em estar perto do Senhor. É um homem que se sente tão à vontade que vai chegando cada vez mais perto para ouvir o que o Senhor tem para falar. Agora ele está à vontade diante do Senhor porque a purificação ocorreu. E ninguém pode se sentir à vontade diante desse Deus santo, deste rei e deste glorioso, sem que haja uma purificação. Meus amados irmãos, algo incrível acontece aqui. Ele diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Deixe-me dizer algo. Esta passagem está aqui escrita na minha Bíblia, aqui, aquele títulozinho, aqui na minha NVI, tem dizendo assim, ó, o chamado de Isaías. Tem na sua Bíblia também? Levanta a mão aí só para eu saber, tem aí escrito chamado de Isaías? Massa. Mentiram, viu? Não é chamado de Isaías. Isaías não tem chamado algum aqui. Ele não está sendo chamado. Quem foi chamado? Jonas. Quem foi chamado? Saulo de Tarso. Quem foi chamado? Vários outros. Ele não foi chamado. Há uma conversa trinitariana aqui acontecendo. Do lado de cada revelação completa, podemos perceber o que está acontecendo aqui. Pai, Filho, Espírito Santo, podemos então concluir assim, conversando entre si: quem enviarei? Quem enviarei? Quem irá por nós? Nós quem? O rei e os serafins? Não, de modo algum. O Deus Trino. Ninguém está falando com Isaías. Deus está comunicando-se. O Senhor está falando. Pai, Filho e Espírito Santo estão trocando palavras, refletindo. E aquele homem, que até pouco tempo atrás estava desesperado na presença de Deus, agora é um homem enxerido, me permitam esse termo, enxerido, abençoadamente enxerido, para estar na presença do Senhor, e dizer: ei Senhor, eis-me aqui, envia-me. Ele se apresenta, ele se coloca como um voluntário, ele se alista, numa guerra que até aquele momento não era dele. Então não há chamado de Isaías. Então você apaga o que está na sua Bíblia e você escreve com a sua letra aí, voluntariamento, voluntariado de Isaías. Enxerimento abençoado, se você preferir. Enxerimento abençoado de Isaías. Alguém que ousa se colocar diante de Deus porque foi purificado. Irmãos e amigos, o Senhor disse: então vá. Temos aqui, depois da purificação, temos uma comissão. Sim, uma comissão. Deus fala: então vá e diga a este povo. Olha que legal, esse Deus aceita o voluntariado. Isaías é aceito por Deus. Deus podia dizer: não, você não. Mas Deus, tudo bem, vá. Mas vá, não com a sua força, com a sua experiência, com a sua inteligência, com a sua visão de mundo, com as suas estratégias. Vá e diga a este povo a minha palavra. E o que o Senhor fala é o seguinte: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e não sejam curados. Meu Deus, onde Isaías se meteu? Ele se coloca como voluntário aqui, mas o que acontece é que ele tem uma palavra dura para falar ao povo dele. E é uma palavra, é uma missão difícil, porque ele vai falar e as coisas não vão serem respondidas conforme a expectativa deste homem, o profeta. Ele vai falar, mas ninguém vai ouvir. Ele vai pregar, mas ninguém vai crer. Ele vai anunciar e ninguém vai se arrepender. Ele vai insistir e ele não vai ver a mudança com os seus olhos. Eu confesso, eu não queria isso para a minha vida.
Eu confesso, eu não queria uma missão assim. E o que Isaías faz é ser sincero diante do Senhor. Ele pergunta: Senhor, temos a missão, temos a mensagem. E ele diz: até quando, Senhor? E o Senhor responde: até quando? Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Piorou. Agora a missão já não vai ser mais descrita como uma missão onde as coisas vão funcionar da melhor forma possível, mas não vão reagir da melhor forma possível. De alguém que vai buscar fidelidade na sua fala, alguém que vai buscar cumprir a sua missão, mas além de não ver a mudança para melhor, além de ele não ver transformação, conversão, arrependimento, ele vai ver coisa muito pior. Ele vai ver o povo sendo destruído. Ele vai viver o suficiente para ver a terra sendo desfeita. As coisas pioram muito mais para Isaías. Mas lá no final, encontramos esperança. É a última coisa que o texto nos apresenta: esperança. Ele nos apresenta aqui terebino, carvalho, árvores. Isso é a simbologia do próprio povo de Isaías. Esse povo essa nação é como uma árvore, e o Senhor vai meter o machado nela. E o que é que vai restar dessa grande árvore, dessa grande nação? Só o toco, só o tronco. Mas o Senhor diz: do tronco florescerei o renovo. Isaías, do tronco eu vou trazer esperança. Eu vou continuar a minha aliança. Eu vou cumprir com a minha fidelidade. Eu vou continuar a minha lealdade. O meu tronco florescerá o renovo. Temos esperança. Amigos e irmãos, aprendemos 6 coisas, temos 6 tópicos, 6 assuntos aqui em Isaías capítulo 6. O primeiro eu já falei, é sobre o Senhor. Quem é o Senhor? Eu acho que nós deveríamos compreender cada vez mais quem é o Senhor. Deveríamos colocar a nossa vida, preparar a nossa vida para nós buscarmos compreender cada vez mais quem é o Senhor. Atenção para essa palavra que eu acabei de usar: compreender. Eu não estou pedindo para que você queira pouco, queira muito. Não queira apenas entender de modo informativo, acumular informações corretas. Aprecie com os seus olhos, com os seus ouvidos, contemple-o com os seus lábios, cantando louvores. Se emocione na presença desse Rei, deste glorioso e santo Senhor. Dedique a sua vida para honrá-lo, dedique a sua vida para servi-lo, dedique a sua vida para que os seus melhores momentos sejam por Ele, por causa dEle e na presença dEle. Que momentos assim sejam memoráveis, que você se esforce para isso. Que você dedique, planeje e sacrifique parte da sua vida, do seu tempo, para tê-lo cada vez mais, em abundância, de modo exagerado. Que você se torne alguém encharcado do Senhor. Pois eu digo, quanto mais buscamos esse Senhor que é Rei, melhores servos nos tornamos dEle. Quanto mais buscamos conhecer esse Senhor, pela Bíblia, pelos livros, pela pregação, pela comunhão, pela conversa, pela contemplação, pelo louvor, pela adoração, pelo serviço, pela humilhação, quebrantamento, quanto mais buscamos honrar e obedecer esse Senhor, mais santos nos tornaremos. E quanto mais fizermos isso na nossa vida, entenderemos o que é viver para a glória de Deus. Não esqueçam que a palavra nos narra que enquanto o Senhor é assim, nós somos impuros. Mas eu vejo o sobrenatural. Você é impuro. Mas eu já vi anjo. É impuro, continua impuro. Mas é porque comigo é assim, comigo o mistério acontece. Continua impuro. Não, é porque eu já recebi uma cura, Deus me curou disso, daquilo outro. Impuro. É porque eu cresci na igreja, eu fui no ANSA, eu tenho 455 mil versículos decorados. Impuro.
Criei meus filhos na igreja, impuro. Nada que você pode fazer, nada, absolutamente nada, pode resolver o seu problema de impureza diante desse Senhor. A religiosidade pode te igualar entre os seus semelhantes. Guardar os mandamentos talvez te faça melhor, moralmente falando, entre os seus pares. Mas absolutamente nada pode resolver o nosso real problema. Se olhe no espelho e você não vai enxergar o seu real problema. Se enxergue no espelho, encontre seu dente furado, suas rugas, sua falta de colágeno no seu rosto. Olhe para o seu joelho, já não é mais como já foi. Pegue nas suas costas, sentiu? Sentiu sua hérnia? São 2? 3? Está sentindo? O ombrinho está estralando? O ombrinho? Está estralando? Pode olhar para o seu corpo e você não vai conseguir perceber o real problema da sua vida, porque isso só é possível diante do Rei, diante do Santo, 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 diante daquele que é glorioso. Nada vai resolver a sua situação. Experiências sobrenaturais, não, nada vai resolver o problema da impureza do seu coração. Em terceiro lugar, nós vimos sobre purificação. E depois de um tempo tentando estudar, depois de um tempo tentando pesquisar, foi de um homem que não completou sequer a 4ª série, que eu ouvi de coisas profundas, que o meu coração estremeceu, se emocionou, e anos depois eu consigo reviver essa experiência da mesma forma, do mesmo modo. Foi um pregador que fala: nós vai, nós vive, problema. Homem que orava, que buscava ao Senhor, que lia a palavra, que tinha blocos de anotações com letra feia, blocos de anotações de suas pregações, aquele homem simples. Enquanto a gente estava ali na mesa, ele falou: Pastor Miguel, eu estava lendo Isaías 6, eu estava pregando Isaías 6 ontem, Pastor Miguel. Que coisa maravilhosa. O que, meu irmão? Fale. A purificação de Isaías. Por quê? Em meu íntimo dizendo: eu conheço esse texto desde quando eu tinha 5 anos de idade. Ele falou: Pastor Miguel, a purificação veio do altar. Tá, eu sei. Pastor Miguel, o que é que as pessoas faziam no altar? E a minha cabeça começou: oh, meu Deus! Pastor Miguel, no altar havia sacrifício, Pastor Miguel. É por meio do sacrifício que Isaías é purificado. E eu pensei: meu Deus, eu nunca ouvi isso na minha vida. Pastor Miguel, quem é aquele que é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado para a nossa purificação? E a minha mente explodiu na hora. E eu, meu Deus, irmão, se eu fosse pentecostal eu tinha entrado no mistério, porque eu não sou. Faltou-me unção, talvez. Enquanto era para ter sapateado no telhado, como diria meu amigo Iago, eu só bati na mesa e assim, ó, como um batista, amém. Ah, meus irmãos, está aqui Cristo, está aqui Cristo, está aqui o altar, está aqui o sacrifício, o único que pode nos purificar em nossa profunda impureza, é aquele que advém do altar, é aquele que veio se sacrificar por nós, é aquele que pode arrancar a nossa maldade, e é por meio do sacrifício, desta purificação de Jesus Cristo, que nós podemos estar à vontade diante deste Senhor, Santo, glorioso e Rei. É o Senhor Jesus que nos faz capazes de adentrar na presença do Senhor, pois foi por meio da sua morte na cruz que o véu se rasgou de modo sobrenatural e completo. Não foi um furo,
palmo rasgado. O véu, não, agora não é mais para o sumo sacerdote uma vez por ano, está liberado. Nós podemos orar e sermos ouvidos, não porque oramos com sinceridade, podemos orar e sermos ouvidos porque nós oramos em nome de Jesus. Nós podemos orar e ser ouvidos não porque conseguimos repetir e insistir na nossa oração, podemos orar e sermos ouvidos porque confiamos nos méritos de Jesus. Somos ouvidos não porque conseguimos falar bonito, ó Deus, de Abraão, Isaac e Jacó. Não! Somos ouvidos por Deus porque confiamos na pessoa, na obra, nos méritos e na justiça do Senhor Jesus Cristo. Você poderia dizer um amém bem batista agora? Não foi batista não. Batista. Amém. Amém. Deus é bom. Se estamos agora purificados, agora podemos de fato compreender qual é a nossa missão aqui nesta terra. Se estamos à vontade diante desse Senhor, agora nós podemos compreender por que estamos vivos. Agora faz sentido, por que eu sobrevivi desde o ventre da minha mãe, porque eu sobrevivi às quedas que eu levei, aos eletrocutamentos que eu passei, aos afogamentos que eu escapei. Agora tudo faz sentido, porque Deus tinha um propósito. Lembra daquele clichê, ei, Deus tem um plano na sua vida, né? Mas é só quando estamos diante à vontade desse Senhor, é que agora nós conseguimos compreender qual é o meu lugar nesta terra, qual é o meu lugar, como eu posso servir. Hoje eu estava falando lá no Retiro dos Jovens, se você está diante do Senhor, confiado no mérito de Cristo, saiba que tem espaço para todo mundo no corpo. Tem vaga para dedo mindinho. Quem quer ser dedo mindinho? Tem vaga para joelho. Quem quer ser joelho esquerdo? Quem quer ser ombro? Quem quer ser a cartilagem da orelha? Então, dentro do corpo do Senhor tem vaga para todo mundo. Na obra do Senhor tem vaga para todo mundo, você pode servir. Hoje eu tive um auxílio no estacionamento do meu carro, porque estava alguém sorrindo e fazendo o que podia, da melhor forma que podia. Meu carro não bateu. Espera. Então eu não me distraí, porque alguém fez uma liturgia, alguém mandou para o meu WhatsApp a liturgia. Eu cheguei aqui, estou sem água, porque eu já bebi a minha água, já foram me servir. Aí foram colocar o ventilador. Pastor, posso colocar o ventilador para você? Não bote não. Todo mundo trabalhando bem, tem espaço para todo mundo. Qual é o seu lugar nesta terra, para o qual o Senhor lhe chamou, para o que o Senhor lhe comissionou? Entendemos por que estamos vivos? Agora temos uma mensagem. Temos uma mensagem para oferecer a este mundo. Uma mensagem que vai falar de pecado, uma mensagem que vai falar de juízo, uma mensagem que vai falar sobre como nós somos impenitentes. A mensagem que vai falar de como nós não podemos perceber o Senhor com os nossos ouvidos naturais, com o nosso coração natural. Mas nós temos além disso uma mensagem de esperança. Nós temos esperança. Irmãos, me permitam ainda antes de acabar, falar o contrário. Por que o mundo está desesperado? Por que as coisas estão cada vez mais sem sentido? Por que cada vez mais para a nossa geração vale menos a pena insistir em coisas que estão dando errado? Por que a gente se livra das pessoas, dos problemas, das coisas, das instituições? Mas por que tanto desespero? Eu acho que é uma consequência, porque o mundo não conhece a mensagem, porque nossa geração não conhece a mensagem, porque a nossa geração não tem experimentado pessoas comissionadas. Jesus já havia falado sobre isso. Os trabalhadores são poucos, orem para que o Senhor da seara levante mais trabalhadores. O mundo está desesperado porque não conhece a mensagem, e não conhece a mensagem por falta de comissionados.
E por que está faltando comissionado, meu Deus? É só voltar. Porque está faltando gente experimentando verdadeiramente a purificação que só pode existir na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Mas se a pessoa não conhece, se a pessoa não entende o Evangelho, não entende boa notícia, se a boa notícia de Jesus não faz sentido para elas, é porque falta elas se perceberem como necessitados. E eu falei também para os jovens sobre isso. Jesus Cristo era alguém que passava por aqui. Eu estava me lembrando, pastor Valbert, daquelas aulas que a gente teve com o... Deixa eu me lembrar do homem, peraí. Peraí. Eu lembro o sobrenome, Kotzen, aquele lá dos Estados Unidos. Como é que é? Rick, o pastor Rick, foi dar aula para a gente, pastor Rick Kotzen. E ele falou uma coisa muito legal, eu decorei o que ele falou. Ele falou o seguinte, os encontros que as pessoas tiveram com Jesus foram encontros marcados, a maioria deles, por fé. Que tipo de fé? Uma fé madura? Não. Uma fé profunda? Não. Uma fé urgente. O que é uma fé urgente? Tenho eu uma menstruação com mais de 10 anos, sei que o Senhor pode me ajudar. Vai lá, toca no manto dele. Uma fé urgente. Estou cego, fiquei sabendo que ele está passando por aqui e vou gritar, meu irmão. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, ceguinho de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, é urgente, é uma dor real, é uma dor urgente que faz a gente estar desesperado diante da presença do Senhor, clamando. Mas se você não tem uma necessidade, se você não tem uma dor urgente, então você está tranquilo. Aí você é só um admirador, você está na multidão, você fica só feliz porque ele prega como quem tem autoridade. Que mensagem bonita. Mas se você tem uma dor real, se você tem um problema profundo, se você tem uma mazela que está se alastrando na sua vida, então você se desespera e invoca o nome do Senhor. Senhor, me salva, pois esse é o significado do nome do Senhor. O Senhor é Salvador. Isso é invocar o nome do Senhor. É quando a gente larga a educação e abraça o desespero. Mas o desespero diante do Redentor. Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a minha família, o meu casamento. Não, meu amigo, é de joelhos, chorando, insistindo e gritando. Salva-me de mim, Senhor, miserável homem que sou, adúltero, soberbo, orgulhoso, prisioneiro dos meus vícios, rancoroso, assassino, linguarudo, ingrato. Mas as pessoas só vão perceber-se corretamente quando ouvirem mais sobre este Deus. Quando investirmos mais as nossas falas, as nossas ações, a nossa vida, nosso planejamento, a nossa agenda para este Deus, que é santo, que é rei e que é glorioso. O mundo desesperado desconhece a mensagem. O mundo que desconhece a mensagem, desconhece os comissionados. Este mundo não entende a purificação, porque não se entende. E não se entende porque não entende Deus. E Deus só é entendido por meio da fé. Mas a fé vem como? Pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. O ano era 1997. E o meu cunhado tinha comprado um Novo Testamento ilustrado para mim. Eu tenho ele até hoje. E ele escreveu o seguinte: Miguel, uma gota de sabedoria de Deus vale muito mais do que todos os oceanos das sabedorias dos homens. Assinado Wagner Lemos, 1997. Eu li isso. Eu decorei isso. Eu li as páginas, eu li tudo que eu pude ler. Li as perguntas no final. Eu fiquei pensando sobre isso há umas poucas semanas atrás. Eu não me converti com 7 anos. Eu não me converti com 8 anos. O Senhor mudou e transformou minha história a partir dos 15. Mas a palavra de Deus estava sendo semeada na minha vida desde os 7. E como isso é importante. Como isso é importante
que a palavra seja semeada no coração dos nossos filhos, no nosso coração. Estou mal, estou ruim, vamos ler a Bíblia. Estou ruim, estou meio desesperado, estou meio desgostoso, estou triste. Duplica a tua leitura bíblica, duplica. Pastor, eu sou um cara tão instável, sou uma pessoa tão inconstante. Vez por outra, dá uma maratonada na Bíblia. Senta e lê Jó todinho. Senta e lê Hebreus todinho. Senta e lê o Evangelho de Marcos todinho. Sentei, vou ler Romanos todinho. Faz isso. Em momentos de dificuldade, dá uma duplicada nas tuas orações. Nos momentos de tristeza, aprenda a agradecer, interceder. Busque o Senhor. Meu casamento não está bom, vamos buscar a face do Deus Altíssimo. Não, mas não vai melhorar. Semeie, vá semeando. Meu trabalho não está bem, meus relacionamentos não estão bem, não estou conseguindo me entender com os meus pais. Vá buscando o Senhor. E a partir disso, tudo vai virar um efeito cascata abençoado. Uma melhor percepção sobre você, uma maior necessidade da purificação, um colocar-se voluntariamente diante do Senhor, dizendo: eis-me aqui, a compreensão melhor e mais profunda, mais clara da mensagem, e a esperança do rei. Isaías pregou, e só viu coisa ruim no ministério, e o que moveu Isaías até o fim, não foi a sua vida, o seu ministério ou o seu sucesso, é a esperança de que o Senhor iria restaurar o seu povo com um reino glorioso, santo, deste rei. Isaías não se guiou por vista. O propósito de Isaías, a confiança de Isaías estava no Deus que promete um futuro glorioso. Assim deveria ser a vida de cada um de nós. E por último, eu queria que você refletisse bastante sobre isso, sabe? Porque minha história se parece com a história de Isaías. Em que, pastor? Você viu o sobrenatural? Não, vi não. Sou ruim para sobrenatural? Nunca vi nada. Pouca coisa vi na minha vida. E em que, pastor? Em orar ao Senhor, em insistir ao Senhor. Ei, Senhor, eis-me aqui. Quase cantando: Jesus Cristo, eu estou aqui. Pedindo: Deus, abre uma vaguinha para eu trabalhar para o Senhor. Meu Deus, como eu queria usar a minha vida para anunciar o que eu sei, o que eu tenho vivido, o que eu tenho experimentado, o que eu acredito. Senhor, me abre uma oportunidade aí. Eu sei que tem gente muito melhor do que eu, muito capacitada, muito melhor, mas me arranja uma vaguinha, Senhor, me arranja uma vaguinha. E eu orava como aquela viúva, batendo, até a porta se abrir. Senhor, me ajuda. Senhor, eu vou dizer até outra coisa, eu nem preciso disso para ser feliz, eu já sou feliz com o Senhor, mas se o Senhor quiser, me dá essa oportunidade de te servir, e eu ainda vou te pedir outra coisa, que eu morra fazendo isso. E se o Senhor não me levar mal, eu ainda vou te pedir mais outra, que eu vá até o fim, indo bem, e no dia que eu perder o brilho no olho e a empolgação, cala minha boca ou me mata, porque é isso que eu quero fazer até o final. Senhor, ei Senhor, lembra de mim, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Aí um dia ele ouviu, ele disse: pois tá bom, pois vem, vem para onde? Vem para Sobral, amém? Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos, vamos orar ao Deus do céu. Senhor Deus Todo-Poderoso, glorioso Deus, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui. Oro para que o Senhor abençoe cada um que aqui está, oro para que o Senhor se revele a nosso coração e faça com que o Senhor seja o nosso tesouro. Senhor, nos ajude a perceber quão ruins somos diante do Senhor, quão incapazes somos do bem, como somos, ó Deus, fracassados em nossos próprios erros e mazelas. Ajude-nos a necessitar da purificação que vem pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício do Cristo. Oro, Senhor, que a partir do momento em que entendemos a necessidade do Evangelho na nossa vida, dessa boa notícia, que podemos estar à vontade na Tua presença, ouvirmos a Tua voz de pertinho e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei se o Senhor tem uma missão fácil, bonita, sublime, um trabalho nobre para cada um de nós, mas eu sei que o Senhor tem um plano para cada um de nós. Eu sei que funcionaremos bem quando cumprirmos exatamente o Teu plano, seguindo a Tua vontade. Independente dos nossos sucessos aos olhares humanos,
ou fracassos, que o Senhor nos mova com esperança, a esperança do reino, a esperança da glória, a esperança da tua presença, a esperança do shalom eterno, do descanso eterno. Nos guia nisso e nos livre de sermos um povo desesperado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.